Francisco Teônio da Silva, presidente do Sintec do Ceará, presença no programa. O Senado da República autoriza a Justiça do Trabalho a julgar acidentes de trabalho causados pelo empregador. Carlos Roberto Alves, presidente do Sintamig de Minas Gerais, também está no programa. Campanha contra o trabalho infantil. Boletos bancários vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. Cuidado com as mãos. Estas as manchetes, na sequência as notícias. O sindicalista Francisco Teônio da Silva fala do momento importante da valorização profissional. Como já dito em alguns fóruns, consultivo e deliberativo do movimento, trata-se de uma reivindicação antiga e aflorada mais precisamente nesse contexto, nessa época, em função de exacerbação, como visto, de chegar a extremos, a discriminação relacionada às nossas atribuições, à nossa participação em fóruns consultivos e deliberativos dentro do sistema. E nada mais justo como categorias, como sociedades, como a gente vê em toda a história da humanidade, de querer ter sua independência. E isso que nós passamos atualmente nada mais é do que uma busca pela independência, uma busca para termos o livre exercício da profissão que tanta sociedade clama para o desenvolvimento maior da nossa nação. Eu creio até que em todas as entidades sindicais de técnicos industriais, assim como os técnicos agrícolas, tem esse sonho, tem essa meta e tem essa consciência plena da sua participação, do seu valor, da sua contribuição à sociedade, especialmente nesse contexto onde o Brasil passa por um grande momento de desenvolvimento e de carência de mão de obra técnica especializada, e simplesmente um conselho que nos fiscaliza impõe determinadas regras e condições que inibe, que impede o desenvolvimento, o potencial desses profissionais para o crescimento da nossa nação. No Ceará eu posso fazer referência tão somente a partir do ano de 2005, foi quando eu saí do meu estado pátrio, que é Rio Grande do Norte, onde também militava no Sindicato dos Técnicos do Rio Grande do Norte, cheguei a ser vice-presidente, e por uma necessidade pessoal, familiar, fui morar no estado do Ceará, em Fortaleza, e lá, graças aos colegas que já conhecia, fui convidado a participar também do Sindicato dos Técnicos do estado do Ceará. E desde essa época eu posso assegurar que fizemos algumas atividades em prol de organizar a categoria e potencializar essa organização, e o nosso ato para enfatizar e dar forma concreta a isso foi realizar pela primeira vez no estado do Ceará o primeiro congresso estadual dos técnicos, que atualmente está na segunda versão, já fizemos o segundo congresso estadual e estamos trabalhando ao segundo congresso. Então vimos esses atos, essas ações como forma de difundir a organização para tornar conhecido tanto para a categoria, para a sociedade técnica da nossa categoria, como para toda a sociedade, enfatizando o seu potencial, a sua capacidade de empreender, de desenvolver sua atividade de formação, tá certo, na área da engenharia, da arquitetura, da agronomia, no caso a apresentação dos técnicos agrícolas, que está muito alinhada a gente, e de outras áreas que são relativas à categoria do profissional técnico industrial. Bom, o nosso site temos algumas informações que são relevantes para a categoria, www.sintec.org.br, desculpa, e está linkado ao site da federação. Então nós temos esse meio de comunicação disponível para toda a categoria e toda a sociedade que queira conhecer o nosso movimento. A todos os técnicos do nosso querido país, Brasil, eu conclamo para que se envolva nessa nossa causa, para essa independência tão sonhada, e termos então um sistema relacionado à profissão do técnico, à fiscalização, para garantir à sociedade brasileira que
está desenvolvendo aquela atividade, prestando seu serviço de forma clara, precisa e com competência, que assemelho a outras profissões que têm essa desenvoltura, e nós, asseguro que temos também essa capacidade de desenvolvimento profissional. Bom, a iniciativa de termos um canal de TV para difundir não só o que se passa, na nossa categoria para a sociedade técnica, mas precisamente de enfatizar o potencial, a capacidade profissional do técnico industrial para toda a sociedade, e incorporar também determinadas atividades, conhecimentos técnico, tecnológico, sociais, que isso muito interessa e é importante para a construção de um profissional que se preocupa não só com a atividade intrínseca da sua profissão, mas também visando todo o relacionamento do meio social, econômico e outros meios que diz respeito a um desenvolvimento de uma nação e contribuição para um mundo melhor. O Senado autoriza a Justiça do Trabalho a julgar acidentes de trabalho causados pelo empregador. Proposta a emenda à Constituição número 42 e altera o inciso 1º do artigo 109 e o inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 104 da Constituição Federal, atribuindo à Justiça do Trabalho competência para processo e julgamento de causas originadas de acidentes de trabalho por dolo ou culpa do empregador e dissídio coletivo de trabalho. Autoria, senador Paulo Paim. Relatoria, senador Humberto Costa, favorável à proposta nos termos do substitutivo que apresenta. Vem a exame desta comissão a proposta de emenda à Constituição, atribuindo à Justiça do Trabalho competência para processo e julgamento de causas originadas de acidentes de trabalho por dolo ou culpa do empregador e dissídios coletivos de trabalho em que sejam parte entes de direito público externo e da administração pública. A justificação fundamenta-se na necessidade de ser vencida a discussão sobre competências residuais da Justiça Comum para o tema. Dizem os subscritores que o objetivo é pôr cobro a uma estéril polêmica entre nossos tribunais superiores, cuja única vítima e prejudicado maior será sempre o trabalhador acidentado pela demora no deslinde dos feitos de seu interesse, motivada por tais conflitos de competência, é que tentamos dar aos dispositivos constitucionais em disputa a redação mais clara possível e mais afeita à intenção do Constituinte derivado da Emenda Constitucional número 45 de 2004, que sem dúvida foi o de ampliar o espectro de atribuições da Justiça do Trabalho em benefício do trabalhador brasileiro. Do ponto de vista formal, portanto, não há elementos que obstem seu processamento, devendo a análise se concentrar, assim, nos seus aspectos materiais. Examinemos, então, o mérito da proposta, que busca superar impasse doutrinário e jurisprudencial quanto à questão dos danos morais e materiais decorrentes de acidentes do trabalho. O objetivo é remeter à Justiça do Trabalho todas as questões relativas aos acidentes em caso de dolo ou culpa do empregador. Entendemos que a Justiça especializada está mais apta a decidir e julgar essas questões, dado o conhecimento do contexto em que se travam as relações de trabalho. Dada a participação do INSS nessas ações, parece-nos, no mínimo, problemática a remessa da matéria à Justiça do Trabalho. A discussão sobre benefício pode incluir a definição de qual é o benefício cabível e até o reajuste de proventos e a comprovação dos requisitos exigidos pela legislação previdenciária seriam levados a um novo juízo. Ademais, não detectamos na justificação da proposta a intenção do autor nesse sentido. Então, em nosso entendimento, ao apenas excluir as ações que visem a recebimento de prestações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho da competência dos juízes federais,